Graça e paz a todos. Graças ao Pai estamos reunidos aqui nesta noite fria para mais uma vez alimentarmos a palavra. O nosso estudo de hoje é tentação, natureza humana. Isto aí, esse tema aí é o que é mais temido lá fora. É a respeito da tentação, porque quando se fala em tentação, a primeira coisa que vem na nossa mente, na mente do ser humano, é o quê? É o diabo, é Satanás. Toda vez que falou de tentação, sempre isso será atribuído a Satanás, ao diabo. Mas hoje aqui nós vamos aprender a respeito da palavra. O que quer dizer isso? Nós vamos falar um pouco sobre tentação, natureza humana, e depois nós vamos pegar alguns versículos aqui para nós estar entendendo o que quer dizer isso. Antes de começar, eu quero ler aqui um versículo da palavra que se encontra em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Antes de tudo, eu quero agradecer aos irmãos que têm acompanhado os estudos pelo YouTube, pelas redes sociais, e graças ao Pai, a mente de muitas pessoas estão sendo aberta, o povo lá vai despertando, e creio eu que assim, devagar, o povo vai sendo liberto da escravidão dos homens e do sistema religioso. Nos diz assim 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho do Pai se manifestou para desfazer as obras do diabo. João aqui está em quê? João aqui está na lei. O que João está falando para o povo? Para os judeus. Quem comete o pecado, gente, é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, manifestou o Filho do Pai para desfazer as obras do diabo. Essas obras que João está falando, que o Filho do Pai se manifestou para desfazer, são o quê? São as obras da lei, que foi desfeita na cruz do Calvário. Esse diabo que João está falando aqui, não é um diabo, gente, conforme o povo fala de rabo, de cauda. Não é esse diabo que João está falando aqui, que peca desde o princípio, não passa de quem? Não passa de Adão. É Adão. Mas lá fora o povo ensina que é o quê? Coloca medo, culpa e pavor nas pessoas. Assim como nós, antes de conhecer a verdade, andávamos com culpa e com medo. E aqui ele está falando, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem que peca desde o princípio? Não é Adão, não? Qual foi o primeiro homem lá? A morte entrou, passou a nós por quem? Por Adão. Não tinha um louvor lá, que não sei se vocês aqui conhecem, que fala assim: por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar. Mas o Filho do Homem na cruz triunfou, dele podemos do mal ressuscitar. Aí, canta o negócio, mas não sabe o que é. Louva, canta, mas entende o significado de outra forma, de outra maneira. Mas pela graça e misericórdia do Pai, que tem abrido os nossos olhos espirituais nesses últimos dias, para nós chegar, irmãos, ao conhecimento da verdade. Porque se não fosse isso, nós até hoje estávamos sendo escravos de homens. Porque os homens, às vezes, manipulam as pessoas. As pessoas hoje são manipuladas, desde quando a religião surgiu na Terra, as pessoas são manipuladas através de medo, através de culpa. Porque às vezes, ou você quer fazer alguma coisa e não faz, e às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, é uma coisa que não é
que não é ruim para você, mas você não fazia por quê? Por medo. Se eu fizer, eu vou para o inferno. Se eu fizer, eu vou ser lançado num lago de fogo. Se eu fizer, eu vou empurrar carrinho de brasa. Se eu fizer, eu vou ser espertado com garfo. E por aí vai. Uma mentira absurda atrás da outra. Como os homens fazem o quê? Transformando as coisas simbólicas e figurativas em real, verdadeira. Coisa que o sistema é o que? É expert em fazer. Quer transformar aquilo que é figurativo e simbólico em verdadeiro, para causar o quê? Para causar medo, pavor e angústia. Assim as pessoas vão o quê? As pessoas vão, através desse medo, ficando retida, ficando presa. E através desse medo, as pessoas vão sendo o quê? Sendo, dia após dia, escravizada. Mas antes de começar ali, nós vamos fazer aqui uma breve confissão, agradecendo o Pai por esta noite maravilhosa, né? Por esse frio. É gostoso, é a melhor época que tem, é a do frio para mim, né? Mas isso é agosto. Vamos orar então. Pai querido, amado, todo-poderoso, em nome do teu Filho nós te damos graças por poder estar reunido aqui nesta noite para mais uma vez, em comunhão, juntos, alimentar da tua palavra. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão que se encontra aqui nesta noite, pela vida daqueles que estão sendo despertados pelo poder da tua palavra. Nós te damos graças pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos e por esta noite maravilhosa. Obrigado por tudo, assim nós te agradecemos em nome do teu Filho. Amém. Então vamos lá, né? Tentação. Natureza humana. Eu quero pedir para os irmãos que prestem muito bem atenção. Se caso, gente, vocês olharem e não entender algo, me interrompa daí. Vocês têm liberdade para me interromper. Não entendi, explica aquilo ali de novo. Para nós não sair daqui com dúvida, ou então, quando terminar, se não entender, pode nós reunir aqui, tirar um tempinho e nós falar. Aquilo lá eu não entendi direito. Tentação. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é tentação, porque não adianta nada eu conhecer a palavra tentação e eu apenas limitar ela a um diabo de chifre e rabo, achando que isso é a tentação. E nós temos que saber o que é tentação. Hein? O mal do povo, que às vezes o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque o povo às vezes não busca conhecimento, o povo é leigo, o povo às vezes anda pelo aquilo que é falado e fala para ele, mas às vezes não examina, e tem que examinar. Tentação. Impulso para a prática de alguma coisa condenável ou não recomendável. Desejo veemente ou violento. Aonde que isso aí está impregnado? Na carne. Aonde que isso está impregnado? Na carne, no ser humano. Impulso para a prática de alguma coisa condenável ou recomendável. Desejo veemente ou violento. Aí a pessoa vira e fala assim, está impregnado na carne? Então tá. Então, quem que está me tentando fazer essas coisas então? É o diabo? De rabo e chifre? Claro que não, é a carne, são os desejos da carne. O que Paulo falou? Mas as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, adultério, impureza, assim por aí vai, uma série de coisas. Tudo desejo da carne, olha lá. Impulso para a prática de alguma coisa condenável ou não recomendável. Desejo veemente ou violento. 1 Coríntios 10 e 13. Todo mundo está esperando o diabo vir tentar ele. Entre aspas, né? Todo mundo não, porque quem já conhece a verdade já não está esperando.
Não veio sobre vós, olha a revelação que o Pai dá para o apóstolo Paulo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é o Pai, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha o que Paulo está falando. Irmãos, não veio sobre vocês nenhuma tentação que não seja humana, não. Aí os homens de hoje viram e falam, cuidado com o diabo, irmão, vigia, irmão, cuidado com o diabo. Só que ele pega esse diabo e atribui ele ao quê? Atribui ele a um ser espiritual, a um ser de cauda e rabo e chifre. Atribui a esse diabo que é conhecido aí na filosofia, na história humana. Só que a palavra vem e desmente isso. Paulo está falando, não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação que veio foi humana. Ela vem, não vem? Só que tem uma coisa. Só que, porém, o Pai também te dá escape. A tentação vem. Mas o escape também, o escape está ali. A gente tem o escape. Tiago 1:13. E olha que Tiago está na lei, hein? Olha que Tiago está pregando na lei. Olha o que Tiago fala. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem do Pai, pois o Pai não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem do Pai. Porque as pessoas às vezes têm o costume de falar assim, isso é a permissão do Pai, isso é da vontade do Pai, isso veio da parte do Pai. Não, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem do Pai, pois o Pai não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Porque, sábado, uma pessoa me questionou acerca de Jó. Presta atenção nesse versículo. O que aconteceu com Jó lá? O que aconteceu com Jó lá? O que falou? De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aí eu pego e falo com vocês. Jó ali, o Satanás ali estava tentando o Pai ou não? Se você ler lá. Estava ou não? Se você ler lá em Jó, você vai ver que ele vira e fala. Mas você não quer que ele seja abençoado, não? Você coroou eles de bem aí? Toca na carne dele, nos ossos dele, que eu quero ver se ele não vai te negar. Ele estava tentando. Olha lá. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem do Pai, pois o Pai não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Através desse estudo de hoje aqui, você vai ler as passagens de Jó e você vai refletir quem que estava ali conversando com o Pai. Quem que estava ali. Você vai saber quem que estava ali. Que é o que eles falam aí fora, que não tem nada a ver. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios maus desejos. Por que eu sou tentado? Por que o irmão Beltrano é tentado? Porque brotou um desejo nele que causa tentação. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios desejos. Primeiro o desejo manifesta. Aí, se a pessoa não vigiar, ela é atraída pelo aquele desejo e daqui a pouco ela satisfez o desejo da carne dela, cumpriu o desejo. Passa ali, vê uma coisa. Agradei muito aquele negócio, viu? Suponhamos que a pessoa passa e vê uma bicicleta encostada. Ele olha, bike bonita mesmo, viu? Aí ele vigia, olha a tentação montando nele. Ele olha de um lado, do outro, daqui a pouco nele, passa a mão nela e olha lá.
Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios maus desejos. Por causa de que vocês acham que existe roubo? Por causa dos maus desejos. A pessoa é atraída por causa de que existe traição? Por causa dos maus desejos. O moço vê uma mulher bonita, o desejo da carne monta nele, ele não aguenta daqui a pouco, não, está despencando. Tentação, a tentação vem primeiro. Mas ele tem a oportunidade de refletir, de pensar, porque o escape vem para ele escapar antes que ele se embarace. Agora, e se eu falar que tentação não bate na nossa porta, que toda hora nós estamos rodeados de tentação cercando nós, para ver se nós vamos cair em alguma cilada, o que nós vamos fazer. Mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pelos seus próprios desejos. O desejo vem, a tentação vem, mas eu não posso ser deixado atraído por ela. Não posso ser enganado. Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos louco e prejudicial que submerge os homens na perdição e ruína. Tá vendo? Olha aí. Os que querem ser ricos caem em tentação. E o que está acontecendo aí fora? O que está acontecendo aí fora? Ô, gente, os homens estão querendo ficar ricos de qualquer forma, seja de uma maneira ou de outra. Principalmente os líderes de sinagoga, isso nem se fala. Os homens estão podres de rico de tanto tosquear a ovelha. Os homens já não têm aonde pôr mais dinheiro. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, olha lá. Por que estão caindo em tentação? Porque o desejo da carne deles só quer dinheiro, só visa coisa material, só visa coisa da carne. Tentação. Eles não querem ficar ricos, então caem em tentação. Então, e em laços e em muitos desejos loucos e prejudicial que submerge os homens na perdição e ruína. A tentação deles é essa, tem que ser dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vale. Qualquer campanha que vai fazer qualquer coisa, dinheiro em cima. Tudo que vai fazer, dinheiro. Tudo que vai fazer, dinheiro. Cai em tentação. Eles estão caindo em tentação por quê? Porque eles querem ficar ricos. E nesses desejos e impulsos da carne, eles vão sendo prejudicados e vão se enriquecendo e sendo tentados a cada dia. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aí, ó. Quem falou que é proibido ter muito dinheiro? Qualquer um de nós que pode ter muito dinheiro. Não é proibido, não. O erro é o amor a ele, o apego a ele. A pessoa ama tanto o dinheiro, tem tanta ganância por dinheiro, que ela é capaz de o quê? Capaz de prejudicar a vida do seu próximo por causa de dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. É o que está acontecendo aí fora. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vocês acham que se eles não amassem dinheiro, eles estavam cobrando para pregar uma palavra, cobrando para louvar, cobrando para fazer uma campanha, cobrando para fazer isso e aquilo, e as pessoas só empobrecendo e só enriquecendo? O que é isso? Amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Que fé que eles desviaram dela? Nessa cobiça que eles falam, a fé salvífica, a fé genuína, que é a fé no Evangelho da Graça. A fé no Filho ressurreto, no Filho glorificado. Perderam essa fé, não tem mais. Só sabe pregar a lei, só sabe pregar é o quê? A letra que mata. E alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Muitas dores. A gente vê aí, gente, o que tem acontecido. Há pouco dia mesmo, que ó, foi que ver que dia?
Foi essa semana. Aconteceu um caso aí, meu filho, que a Polícia Federal bateu num lugar aí e tava tendo uns negócios aí, uns cambalachos aí, uns trem loucos aí, meu filho, que o trem ardeu, tá? Mas por causa de quê? Por causa daquilo ali, ó. Por causa de amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nós, gente, que estamos aqui, nós estamos aqui, não estamos? Aqui, ó. Nós que estamos aqui, não queira nem estar na pele desses homens, não. Não queira nem estar, não, meu filho. Por quê aqui, ó? Porque esses homens, por causa de sinagoga e confiança no rebanho, assumem, irmãos, tamanhas dívidas a ponto de tirar o sono. E fica daquele jeito ali, ó, sendo transpassado com muitas dores, coisas que não precisa. Mas por causa de quê? Porque se pregasse a verdade e deixasse a mentira de lado, tudo isso acabaria, essas dores, tudo acabava. Porque, oh, gente, a pior coisa que existe, uma das coisas mais difíceis que tem aqui, ó, eu não te criei, eu te criei. Eu não criei Odair, eu não criei Douglas, não criei Antônio, não criei Eduardo, não criei Viviana. Agora, você acha que eu vou conseguir tomar conta de você? Oh, coitado de mim. Só se for para mim morrer de infarto. Aí os homens querem tomar conta de 2.000 cabeças. E que não consegue tomar conta nem da dele. Quer tomar conta de um rebanho com 2.000 cabeças de ovelha. E o problema todo é que às vezes dessas 2.000 cabeças, no meio da... não sabe que nenhuma delas está passando. Mas o que é isso? É isso aqui, ó. Porque se começar a pregar a verdade, pregar a mentira, todo mundo fica liberto. Homem nenhum toma conta mais de ninguém, homem nenhum escraviza mais ninguém, homem nenhum prende mais ninguém, homem nenhum vai guiar, vai conduzir ninguém. Por quê? Porque só existe um pastor. Mas por causa da ganância, por causa do dinheiro, as pessoas vão sendo presas, vão sendo enganadas, e a cada dia caindo em tentação. 1 Pedro 5:8. Nós falamos aqui, gente, sobre a tentação, não foi? Não vem sobre nós tentação que não seja humana. Toda tentação que vier, você pode saber que é humana. Você já pode virar, já pode falar, sai pra lá, capeta. Vem perturbar, não, porque é diabo mesmo, é uma pessoa. Começou a te tentar, começou a te encher o saco. Ó, meu filho, pode saber, não adianta achar que é diabo de rabo, cauda e chifre, garfo na mão e capa preta, não. É o próprio ser humano. Não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, mas esse humano que a palavra está falando, escrito aqui, é o próprio diabo. Olha lá. Olha o que Pedro está falando. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Falar para você uma coisa. Vou falar duas coisas aqui, ó. 2 tipos de diabo aqui que anda ao nosso derredor. O primeiro, deito com ele, almoço com ele, trabalho com ele, durmo com ele, levanto com ele, ando com ele, vou em todo lugar com ele. Aqui, ó, nossa carne. É o primeiro diabo andando em derredor, procurando quem possa tragar. Uma bobeira que você der, ele te traga. Bobia com essa carne, se uma bobeira que você der, daqui a pouco você está todo complicado. E o outro,
Qualquer pessoa que é seu inimigo, seu adversário, que não quer ver seu bem, você pode ter certeza de uma coisa: ele vai te espreitar à direita e vai te rodear, procurando algum jeito de arrumar uma cilada para te derrubar. Isso acontece no emprego, isso acontece na vida conjugal, isso acontece entre os vizinhos, pela rua, nos bairros. Basta querer ver o mal do outro, que ele já fica te sondando, observando, andando ao derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade, para uma hora ele tragar. Assim a gente vê por aí acontecendo direto, ó, pessoas que armam tucaia, até ceifar e tirar a vida do outro. Sede sobra e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E a nossa carne fica bramando mesmo. É bramando como um leão, procurando uma oportunidade, uma brecha para ela tragar a nossa. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Se vocês ficarem com raiva, isso é sério. Olha que Pedro está na lei, olha a orientação que ele está falando para eles. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não fique o dia inteiro. Por quê? Porque se você ficar o dia inteiro com raiva, você já até sabe, não precisa nem de falar, nós temos experiência de sobra. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não dê oportunidade. Só que o povo lá fora lê isso aqui, fica todo mundo com medo. Não dê o diabo oportunidade para tentar vocês. Aí a pessoa faz o quê? Faz uma ladainha de oração de mais ou menos umas 2 horas, porque ele fala tanta coisa com o pai lá em cima, que se o pai fosse daqueles que não é misericordioso, até cala a boca aí, você está falando demais, senhor. Mas vai falando com isso com o pai. Quando nós estávamos lá, nós sabemos como é que é. Nós quase quebrava banco no soco, no pontapé. E o trem pegava mesmo. Que nós ficávamos na carne daquele jeito. Fora os karatê que nós não dávamos no ar, né? Aí a pessoa grita, esbraveja e faz aquela oração, como se diz, né? A oração fervorosa é essa. Hoje eu suei a camisa mesmo. Hoje eu orei para valer. Orou. Pai, ó. Não é assim. Não dei ao diabo oportunidade para tentar vocês. Aí quando fala isso aqui, a pessoa vai jejuar, vai orar muito, vai ficar, às vezes tem problema de coluna, não pode ficar de joelho, mas é teimoso, quer ficar de joelho. Quer ficar de joelho 1, 2, 3 horas. Aí depois vai pagar o preço. Vai pensando que se eu não fizer isso, gente, minha carne é fraca, se eu não fizer isso, o diabo vai me tentar e eu vou cair em tentação. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. O que Paulo está falando aqui? Gente, não dê oportunidade para a carne suas, para ficar tentando vocês. Não dê oportunidade para as pessoas aí fora, não, para os seus inimigos aí, não, para ficar tentando vocês, não. Se der oportunidade, eles tentam mesmo. É só dar oportunidade. Basta dar oportunidade. Se eu for contar aqui o caso de experiência dele disso aí, gente, dessas coisas aí, que eu já observei e tenho observado até hoje, vocês vão falar, verdadeiramente faz sentido. Isso aqui é em toda a região da nossa vida, ó, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em casca. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês.
Aí às vezes nós ficamos assim, ó, ah, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Aí às vezes nós pensamos que a culpa é daquele que está tentando nós, e não é a culpa, às vezes é nossa mesmo. Por quê? Porque nós estamos dando oportunidade. Fecha as brechas. Tampa as brechas, não dá vazão, não. Não é porque nós estamos na graça, que nós estamos livres, que nós não é mais escravo de homem, não, que nós vamos pegar e vai. Vai. Não vai não, que nós se dá mal. Não dê o diabo oportunidade para tentar vocês. Se der, pode esperar. Pode esperar quem vem. João 6,70. Respondeu-lhe Emanuel: não escolhi a vós os 12? Ele está falando com os discípulos, ó. Eu não escolhi, não foi 12? Eu escolhi entre vocês, foi 12, só que um de vocês aí é um homem. Uai, eu escolhi 12, um de vocês aí é o quê? Olha lá. A palavra diabo, gente, é um adjetivo. A palavra diabo quer dizer o quê? Um opositor, adversário. Ele escolheu 12, só que um deles, ele está falando que era um diabo. Por que era um diabo? Era aquele que se opôs contra ele, levantar contra ele e trair ele, que foi o que Judas fez. Vendeu ele por aquelas 30 moedas de prata. E entregou ele lá no jardim do Getsêmani. Por quê? Diabo, por quê? Porque era um adversário. Eu escolhi entre vocês 12, só que no meio de vocês aí tem um diabo. O que nós lemos aqui? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Pai se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras de quem? Adão. Não foi Adão que pecou lá no princípio? Porque o diabo peca desde o princípio. O primeiro homem a pecar foi Adão. Que é esse diabo aqui, que é Judas. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha lá. Vós tende por pai ao diabo. Eu tive examinando esse versículo aí, gente. Olha o que eu falo com vocês, o que é a gente crescer na graça e no conhecimento. Eu tive examinando esse versículo aqui. Vocês estão lembrados dos estudos que nós fizemos aqui, mais no começo, que nós chegamos a afirmar que era Caim? Não sei se vocês estão lembrados. Caim também faz parte aqui, encaixa aqui. Só que agora, pensa bem, lê esse versículo e pensa quem que é esse sujeito aqui. Vós tens de ser por pai ao Adão. Adão. Por quê? Porque peca desde o princípio. Começou lá e já pecou. E não quis firmar na verdade, não. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Por que ele foi homicida desde o princípio? Será que ele foi homicida porque passou a mão num facão e saiu matando mais de não sei quantas pessoas? Passou a mão no machado, estrangulou e matou? Não. Porque por um homem veio a morte passou a todos os homens. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou sobre a raça humana. Então, Adão é homicida desde o princípio. Matou várias vidas. Por causa do pecado que ele cometeu, todo mundo ficou sujeito à morte. Aí, o Filho do Pai se manifestou para desfazer as obras dele. E desfez na cruz do Calvário. E hoje, nós somos livres de culpa, livres de condenação, livre de tudo que o sistema religioso quer impor sobre as vidas, sobre nossas vidas, tentando achar erro e culpa em nós sempre, que já foi pago um alto preço pelas nossas vidas. E aquilo ali está certo. Vós tende por pai o diabo. Eles começou a falar, mas nós temos por pai Abraão. Nós temos um pai que é Abraão. Aí se vocês tivessem um pai que era Abraão, vocês iam fazer
as obras dele, porque ele creu em mim. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são do Pai, mas só as que são dos homens. Olha o que fala com Pedro. Se aquilo ali, gente, não fosse um homem, não era nem para Pedro estar ali, não. Era para ter falado logo assim aqui, ó. Você pode ver que o próprio texto, olha o que o texto está se referindo, ele, porém, voltando-se. O que estava acontecendo nesse texto aí? Nesse texto estava acontecendo uma coisa que ele começou a falar a respeito de que tipo de morte que ele ia morrer. Pedro vai, chega e começa a repreender. Oh, não, mestre, para com isso, senhor. Para com isso, você vai morrer desse jeito, uma morte dessa, morte de cruz? Como você, olha para você ver o que é, o que é, gente, vida espiritual. Pedro achou que estava fazendo uma boa ação. O que é vida espiritual? Olha a visão. Pedro achando que estava fazendo uma boa ação. Não, mestre, para com isso, morrer desse jeito, nessa situação. Ele vira para Pedro e fala com Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O que Pedro queria fazer? Sem intenção nenhuma. E Pedro só, às vezes a gente podia falar, mas Pedro estava com dó dele. Sem intenção nenhuma, o que Pedro queria fazer? Queria que o sacrifício do Calvário não fosse concluído. Era isso que Pedro estava querendo dizer. Não, morrer de uma morte dessa aí. Ele vira e fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. Por que Satanás? O que ele está falando com Pedro? Para trás de mim, adversário. Para trás de mim, meu adversário, que você está se opondo contra mim. Você está se opondo contra uma obra que é do Pai. Você está se opondo contra a vontade do Pai. Porque eu vim para esse desígnio, para cumprir esse desígnio. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Isso tem que cumprir na minha vida. Aí fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são do Pai. Ô, gente, quem disse que um homem natural compreende as coisas que são do Espírito? Por que vocês acham que o povo está batendo cabeça aí? Tem gente que, tem gente mordendo a língua de raiva. Ou essa semana, se o povo pudesse passar dentro das redes sociais, dentro da internet e me estrangular pelo pescocinho, fazer o que quiser comigo, eles fazem porque estão mordendo a língua. Eu tenho culpa? Eu tenho culpa? Quem escreveu quem deixou essas verdades registradas para nós aqui foi eu? Nós temos culpa? Nós só estamos tendo os nossos olhos abertos. O que nós podemos fazer? Assim como existem pessoas que concordam com um erro e que não têm a mente aberta, existem pessoas também que têm a mente aberta e que concordam com a verdade. Desde a fundação do mundo houve essa divisão. Um lado que não quer coisa certa e um lado que quer coisa certa. Sempre vai haver isso. Agora, nós temos culpa? Esses que são cegos, mas nós temos culpa da cegueira deles, porque nós também era cego. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve, porque não compreende as coisas que são do Pai, mas só as que são do homem. O povo só compreende as coisas que são dos homens. Os homens chegam e falam: faz, risca aqui, eles fazem. Se os homens falam assim: amanhã vocês vão dormir amarrado, é voto, tá? Amarra com a corda amanhã e dorme amarrado, que é um voto que nós estamos cumprindo. Eles dormem. É assim que acontece, porque não compreende as coisas que são do Pai, mas só as que são dos homens, porque foste comprado por um bom preço, não vos façai servo dos homens.
Nós já fomos comprados por um bom preço, para que nós vamos fazer servo dos homens? Mas até então, enquanto está no tempo da ignorância e não conhece a verdade, a fé não foi ativada, os olhos não foram abertos, vão obedecendo homens e compreendendo as coisas que são do homem. Mas as que são do Pai não compreendem, porque isso aqui, quando fala, é loucura, é escândalo. Mas por quê? Porque está igual Pedro ali. Pedro ali estava em quê? Pedro estava na carne, Satanás. Pedro estava na carne, que se Pedro está no espírito, conforme aconteceu com ele lá da outra vez, que o povo estava lá naquela confusão toda lá, a quem você... O mestre chega e fala, a quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou Jeremias. Outros dizem que eu sou profeta. Cada um fala que eu sou uma coisa. E tu, Pedro? Pedro ali era o Satanás, não era? Olha para você ver como é que as coisas... Aí, e tu, Pedro? Quem você diz que eu sou? Pedro abre a boca e fala assim, que ó, tu és o Cristo, o Filho do Pai vivo. Quando Pedro fala isso, ele vira para Pedro e fala com Pedro assim, bem-aventurado és tu, Pedro, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro estava revelando quem? Pedro estava abrindo a boca e revelando o Filho glorificado. Pedro não está falando nada de Emanuel. Pedro não está falando nada desse. Senão Pedro fala, tu és o Emanuel. Emanuel é carne. Não, Pedro vai e revela. O Espírito do Pai que estava comunicando com Pedro, revela que aquele que estava na frente dele ali, era o que? Era o Filho glorificado. Olha lá, Pedro, que era um Satanás, agora lá não, lá Pedro já está o quê? Já está sendo bem-aventurado. Mateus 4:1. Aí, ó. Ô, gente, mas essa passagem aí, glorificado e exaltado seja o nome do Filho, do Pai eterno. Olha isso aqui que já deu pano para manga, viu, na escolinha. Ah, menino, mas esse negócio dava. O dia que vinha alguma coisa que falava da tentação dele no deserto, a gente faltava esmiolar e arrancar os cabelos para saber isso aí, ó. E tá assim até hoje. Tá assim até hoje. Agora que você já sabe que diabo é uma pessoa e que tentação é humana, entendes o que lê? Olha lá. Então foi conduzido Emanuel pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí lá vai Emanuel, jejuou 40 dias e 40 noites. Imagine nós aqui, gente, nós estamos acostumados todo dia, nosso pratinho de almoço, nosso pratinho de janta, nosso cafezinho da manhã, um pãozinho crocante, aquele café saboroso. Aí você vai, vou pagar um preço de 40 dias de jejum. Sinagoga, lá vai você. Aí você, na risca ali, os 40 dias e 40 noites. Agora, imagine depois que isso terminar. Do que a sua carne não é capaz? Depois desses 40 dias de jejum e 40, do que a sua carne não é capaz? Pensa nela. O que aconteceu lá foi isso. Jejuou 40 dias, 40 noites, foi lá para o deserto. Quando chega lá, para ser tentado pelo diabo, para ser tentado pelo quê? Pela própria natureza humana. Quando ele chegou lá, a própria consciência dele, a mente dele, a natureza carnal dele começou a tentar ele e falando com ele, você jejuou 40 dias, 40 noites, ó, transforma essas pedras em pão e come, senhor. E nós pensando que é diabo de rabo e chifre.
natureza humana. Então foi conduzido Emanuel para ser tentado pelo diabo. Quando ele chegou lá, a própria carne dele, a consciência dele, começou a tentar ele. E tudo que vinha o desejo que vinha na carne dele, ele rebatia. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Aí depois a mente vai e fala, aqui ó, daqui você tá vendo os reinos tudo aí ó, vou te dar tudo isso aí, se você prostrar e me adorar, vou te dar tudo. Mas você tem que fazer a minha vontade, que é o que os homens estão fazendo, tomando posse das riquezas, porque quando as religiões surgiram, foi por causa disso aí, ó. Se prostrar-te e me adorar, te darei tudo isso aí, ó. Os homens estão prostrados e adorando a carne, estão recebendo tudo que eles querem. Tudo que eles querem estão recebendo. Mas por quê? Porque estão lá naquela tentação que aconteceu com ele lá, ó. É aquele mesmo tipo de tentação. A tentação bate na carne deles, fala mais alto, e eles vão lá, cobiça e vai lá e faz. Depois acha que para resistir isso aí, tem que ir jejuar e pagar preço. Aqui foi antes, não foi depois. Aqui foi antes da tentação. Primeiro ele jejuou os 40 dias, depois teve fome. E quando teve fome, a carne começou a tentar ele. O diabo, que é a natureza humana, começou a ir colocando aqueles desejos na frente dele e ele só combatendo com a palavra. Aí o sistema religioso vira e fala, lá foi o mestre depois de 40 dias e 40 noites ser tentado pelo diabo. E quando chegou lá, o capa preta falou com ele, come pão, você está com fome. Várias pregações, sermão que a gente já ouviu acerca dessas coisas. Atira daí, você não é filho do pai, pula daí, que vai dar ordem dos anjos, para os anjos te salvar, te proteger. Natureza humana. Colossenses 2,18. Não deixe que ninguém os humilhe. Presta atenção nisso aí, ó. Olha o que Paulo está falando com os irmãos. Isso serve para nós. Ó. Não deixe que ninguém os humilhe. O que eles mais sabem fazer é humilhar as pessoas, se sentindo maioral, se sentindo, como se diz, eu tenho carteira de membro, eu sou tratado como isso, eu sou de renome, então a patente maior que é eu. Aqui eu mando e desmando. Aqui, se eu falar, você tem que cumprir. Se você não cumprir, não serve. Não deixe que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês. Tem ninguém melhor que ninguém, gente? Tem não. Não deixe que ninguém vos humilhe afirmando que é melhor do que vocês. Porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Diz ter visões. Eis que vejo um homem de branco. Eis que vejo. Já está no altar, já está no meio da congregação. Olha o anjo com a bandeja, com a taça na mão. Diz ter visões. Estou vendo brasas de fogo espalhadas no meio do rebanho. Estou mentindo? Diz ter visões. É sempre assim. É desse jeito, diz ter visões. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estar cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. É só pensar. Se eu quiser dar um de profeta, é só pensar. Chego aqui, fecho meu olho e... Estou vendo. Eis que vejo. Não, que empó que fala grosso, então, filho, aí que até você vê até cadeira voando. É só engrossar a voz.
Eu falo que eu já fui pregador do sistema religioso aí da sinagoga, meu filho. Cheio de artimanha, meu filho. Olha lá. Nenhum motivo para estar cheios, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Basta pensar. Só que quem não tem visão espiritual e não conhece a verdade, falou lá, você assina cá. Falou, é só falar lá, a pessoa assina cá. Aí na hora que fala que tá vendo, já pra vocês verem como é que a Cacô tá fazendo esse estudo essa semana, me surgiu um caso, eu falei assim, ô gente, esse negócio tá encaixando igual luva no que eu tô estudando, como é que as coisas podem vir assim na hora que você não tá nem pensando? Chegou um sujeito, foi pregar na congregação. Na hora que ele apontou na porta, ele já apontou e já começou a falar, eis que vejo um homem de branco. E ele foi caminhando para dentro da congregação e passando, já está no meio das irmãs. Já está no meio da mocidade. E ele foi passando e subindo e foi para o altar. E lá vai ele. Eis que vejo. Eis que vejo e se aproxima. Na hora que chegou no altar, ele vira e fala assim, e este homem é o diabo. Na hora que ele apontou na porta, que falou, eis que vejo um homem de branco que está no meio diz que o lugar virou pipoca. Mesma coisa que você tá, você já tem que estoura pipoca, sabe como é que é? Aí, na hora que subiu, que chegou no altar, que falou, eis que esse homem é o diabo. Murchou todo mundo e um ficou repreendendo em nome de Jesus e está queimado, está queimado. Acabou o fogo. É isso aqui, ó, olha lá. Fala que tem visão, mas o quê? Está pensando como qualquer outra criatura. É só pensar, gente. É carne ativada. Carne ativada é capaz de fazer coisas que vocês nem imaginam. Quem aqui não foi pregador aqui, ó, esse aqui já chegou fazer umas graças por aí, melhor ficar calado, não sei se o daí foi pregador, Antônio lá no Chico C, Eduardo, de vez em quando batia umas foguetadas lá, uma sapatada lá, de vez em quando, mas quem já foi pregador, que sabe, meu filho, vou falar com vocês uma coisa, tá? Na hora que essa carne aqui ativa, sai da frente. Sai de baixo. Eu falo com vocês que quando eu estava no meu dia, que eu ficava daquele jeito mesmo, filho, você faz coisas que depois você fica pensando, eu meio que fiz aquilo? Foi eu meio que fiz aquilo. Você mesmo fica com vergonha de você. Você pensa que não foi você que fez, mas foi a carne estava ativada. Então não deixe que ninguém os humilhe, gente. Afirmando que é melhor do que vocês. Não deixe. A pessoa vem humilhar vocês com a palavra aqui, ó. Vocês conhecem a verdade. Não adianta achar que essa é melhor do que vocês porque tem carteira de membro, porque é líder de não sei o que, disso e daquilo, ó. Deixe que ninguém os humilhe. E para nós encerrar, Colossenses 2,19. Por que essas pessoas estão nessa situação? Olha lá. Elas não estão ligadas ao Filho. Elas não estão ligadas, gente, ao Filho glorificado. Elas não estão ligadas ao Evangelho da Graça. Que é o quê? Que é o Filho, o ressurreto. Elas estão ligadas o quê? Elas estão ligadas na lei. Nas obras da carne. Elas não estão ligadas ao Filho, que é a cabeça. O Filho controla o corpo todo. Quem controla o corpo todo não é o Filho, só que o que os homens fazem? Eles que querem controlar o corpo. O corpo fulano de tal é meu. Vai lá amanhã no meu corpo para você trazer uma palavra. Vai ter uma campanha lá, vai lá no meu corpo que você vai pregar. Quem falou que ele é o cabeça? Ele não é o cabeça. Lá está falando, eles não estão ligados ao Filho, que é a cabeça.
Ele que é a cabeça, é Ele que manda em nós e fala com o nosso espírito o que nós vamos fazer e como convém nós fazer. Não é o homem que ordena, que dá a ordem e que fala que é assim que tem que ser feito, não. O Filho controla todo o corpo. O alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. Olha lá, o Filho controla todo o corpo e o alimenta. Você acha que se o Filho controla todo o corpo e o alimenta, ele vai dar veneno pro corpo? O que fala lá? Se os seus pais, sendo bons, sabe dar a vocês coisas boas, quando dirá o Pai Eterno, será que se pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Aí o sistema religioso fica aí, ó, alimentando o povo com veneno. Enquanto o Pai quer o quê? Quer alimentar o corpo e manter unido por meio das juntas e ligamentos. E essas juntas e ligamentos? Hã? E essas juntas e ligamentos, que é isso, irmão? Isso é motoca? Isso é bicicleta? E essas juntas e ligamentos? E assim o corpo cresce como o Pai quer que cresça. E assim o corpo cresce como o Pai quer que cresça. Aí a pessoa tem lá um templo, uma congregação com 1000 pessoas, 500, 600. Acha que já estou ganhando alma demais, estou arrebanhando muita alma, viu? Tá uma benção, o negócio está crescendo mesmo, não. Olha lá. E assim o corpo cresce como o Pai quer que cresça, é do jeito que o Pai quer que cresça. Aí a pessoa passa lá, vê o vídeo nosso aqui, na hora que roda o celular aqui, que agora nós deu um tempo, não está fazendo mais, ela olha e fala assim, uai, engraçado. O irmão Rosimar está com pouca ovelha demais, estou vendo só umas cabecinhas lá, o rebanho dele está fraquinho. E assim, o corpo cresce como o Pai quer que cresça, e não como os homens querem que cresça, através de dinheiro, campanha, escravidão e através de mentira. É como o Pai quer que vai crescer, é como o Pai quer que cresça. Se tiver 2 pessoas reunidas aqui, louvado, glorificado seja o nome do Pai Eterno, não importa, ele está alimentando um alimento que o Filho está mantendo ele. Para ele crescer o quê? Espiritualmente. Agora adianta você ter 10.000 pessoas reunidas num lugar, 3.000, 2.100, mas porém não está sendo alimentado pelo Pai? Está concordando com erro, concordando com mentira? Uma coisa, gente, vocês podem colocar na cabeça suas e analisar para vocês verem. Todos que são filhos do Pai, não, ele não concorda com a mentira, ele não concorda com o erro. Está errado? Tá. Não dá. Ele pode até dar uma escorregada, uma trapaceada, mas depois que o olho dele abre, ele falou, para mim não dá não. Para mim, não dá mesmo. E agora que está surgindo, não é uma nova doutrina, não vou falar uma nova doutrina não, porque isso aqui já estava revelado, nossos olhos só não tinham sido abertos. Agora que esta doutrina da graça está se manifestando, prepara, tá? Se você vê, quem aqui assiste reportagem aí, televisão, ou já assistiu filme de tsunami, esses negócios, lá vai desse jeito, tá? Lá vai quebrando tudo. E tem gente até mordendo até a língua de raiva. Elas não estão ligadas ao Filho, que é a cabeça. O Filho controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como o Pai quer que cresça. Então o corpo cresce, gente, é como o Pai quer que cresça. Não adianta, as pessoas vão aí e vão falar igual eu estou falando. Eu até anotei aqui para me mostrar para vocês, qual eu brinquei com vocês, o que é aquilo ali, gente? Moto, bicicleta, juntas e ligamento. Juntas e ligamento, o que são?
que Paulo estava querendo dizer com isso? O que é juntas e ligamento? O próprio texto está falando. Olha lá. E mantém unido por meio das juntas e ligamento. Mantém unido. Juntas e ligamento é o quê? São relacionamentos. Juntas e ligamentos são relacionamentos. Relações fortes, resistentes entre os membros. Juntas e ligamentos são relacionamento. Relações fortes e resistentes entre os membros. O que quer dizer isso? Relações fortes e resistentes entre os membros. Que ó, você não precisa estar perto de mim, não. Depois que o seu olho foi aberto e você come e alimenta disso aqui, você pode estar em qualquer lugar que você estiver. A nossa relação sempre vai ser a mesma. Se alguém tentar chegar para te enganar, não tem jeito de separar esse corpo. Não separa mais. Não consegue. Tem gente que está assim, ó, batendo, malhando em ferro frio para tentar separar esses relacionamentos, para tentar afasta que é falso profeta, sai fora desse homem, porque esse homem vai te levar para o inferno, vai vocês tudo para o caldeirão de fogo, vai vocês tudo para o lado de... Não adianta, gente. Juntas e ligamento, relacionamentos aqui, ó, relacionamentos, relações fortes e resistentes entre os membros. As nossas relações são fortes. Aí às vezes a pessoa pensa que relação forte é porque o fulano fica só de papinho com o outro, tá todo dia na casa dele. Não é isso que Paulo está falando, não. Nós o quê? Nós temos uma só fé, um só pensamento, e nós todos concordamos e acreditamos na mesma coisa. A nossa relação é forte, não é qualquer pessoa que vai chegar e separar nós, não. Não é. É isso que ele está falando. Através deste vínculo, recebemos o alimento que vem do Pai, somos supridos. Juntas e ligamento. Através desse vínculo, recebemos o alimento que vem do Pai e somos supridos. Para a nossa vida espiritual não falta nada, nós somos supridos. Por que nós somos supridos? Porque nós não estamos alimentando mentira. Nós estamos unidos num vínculo a favor da verdade. E não tem nada que separa. Amém?